Então, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo da apostila, nós percebemos que as pessoas, né, que se manterem fiéis a Deus, com o sinal de Deus em suas testas, e não recebendo o sinal da besta, sendo fiéis a Deus e rejeitando as leis de Roma, da besta e da sua imagem, elas vão ser duramente perseguidas, né? E uma vez que o mundo será levado a tomar a decisão entre servir a Deus e receber o seu sinal, ou obedecer à besta e à sua imagem e ser assinalado por ela, e que a sua grande maioria, né, a grande maioria do mundo vai decidir por rejeitar a lei de Deus e perseguir aqueles que defendem, qual será a providência divina que virá sobre aqueles que pregam, defendem e se mantêm fiéis à verdade? Será que Deus vai deixar o seu povo abandonado nesse momento de perseguição? Será que Deus vai deixar que o seu povo fique sozinho, sem forças para clamar ao mundo a verdade para que outras pessoas venham a ser salvas? Será que vai ser assim? Deus meu, você há de me desamparar? Será que a gente vai clamar a Deus dessa forma ou será que Deus tem algo preparado? Então é isso que nós vamos estudar nessa noite. Eu gostaria de convidar então a irmã Aniele, que sempre começa os nossos estudos, porque quem mandou ela com a letra A. Antes da irmã Aniele ler, eu vou comentar o que o irmão Demetrios e o que a irmã Cleudiane disseram, né? É o motivo que devemos nos fortalecer, não por medo do que vai acontecer de ruim, né? Mas de ter a esperança que ao terminar isso teremos uma recompensa se formos fiéis. É aquele versículo que eu sei para vocês, né? Ser fiel até a morte, mesmo até que seja necessário você morrer por isso, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra daquele estudo que a gente fez sobre o presente que a gente vai receber no céu, uma coroa recebida de Cristo, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E a irmã Cleudiane completou: devemos pedir forças, porque o sofrimento dos ímpios será pior, as pragas. Muito bem, irmã Cleudiane. Ruim é o sofrimento causado pela perseguição. Pior é o sofrimento causado pelas pragas e pela condenação eterna. Muito bem. Então, irmã Aniele, lê para a gente o primeiro parágrafo, por favor. Pai seja com todos. Então, vamos lá. A promessa para aqueles que se mantêm fiéis à verdade, defendendo-a e pregando-a ao mundo, é o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, antes do fechamento da porta da graça e do derramamento das 7 últimas pragas. Eita. Muito bem, então é isso mesmo. Deus não vai deixar o povo dele desamparado, né? A irmã Cleudiane está confirmando ali no chat, ó, devemos focar nas recompensas. As dificuldades, elas virão, mas nós precisamos pensar no futuro, naquilo que é melhor, que está pela frente, né? E Deus promete que para aquelas pessoas que se manterem fiéis à verdade, ou seja, guardando os mandamentos, pregando ela, defendendo ela, né, ao mundo, é o derramamento do Espírito Santo, né, de forma dobrada, como nós conhecemos, a chuva serôdia, antes do fechamento da porta da graça. Então, a chuva serôdia, ela vai ser derramada antes do fechamento da porta da graça e do derramamento das 7 últimas pragas. E a gente vai entender o porquê. Primeiro, entender o porquê que Deus tem chamado isso de chuva serôdia e por que isso vai acontecer antes do fechamento da porta da graça e do derramamento das pragas, tá bom? Então, vamos ler o que diz o Espírito de profecia. Então, eu vou pedir para a irmã Cristiane lê para a gente o que está aqui no livro Atos dos Apóstolos, página 55, falando um pouquinho sobre o derramamento do Espírito Santo. Irmã Cristiane? Irmã Cristiane? Irmã Cristiane, se manifeste ou no microfone ou no chat, por gentileza. Irmão Demétrios. Oi, agora consegui. Conseguiu. Muito bem, então vamos lá. Irmã Cristiane, dê para a gente o que está em Atos dos Apóstolos, página 55.
Só um minutinho aqui. Esse negócio aqui tá embaçando na internet. Não tô conseguindo ir. Tem problema. Faz o seguinte, o irmão Demétrios lê agora, você lê na próxima, tá bom? Tá bom. Vai lá, irmão Demétrios. Amém. Então diz assim: ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. E este derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. E por este poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da Seara, no tempo da chuva serôdia. Em resposta, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água. Ele fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Amém. Glória a Deus, irmão Demétrios. Então, o que acontece? Pessoal, aqui Deus faz uma comparação muito bacana. Lembra que a gente estudou lá no começo, o primeiro estudo preparatório que falava por que Deus usa símbolos para falar com a humanidade? Ele usa símbolos, às vezes, para ilustrar de uma forma bem simples para a gente, né? E aqui ele vai usar o termo, as questões da colheita, do plantar e do colher, que é uma realidade muito presente no cotidiano do ser humano, principalmente naquela época de quem mora no campo. Então vamos pensar na colheita. Vamos imaginar que as pessoas aqui na Terra são como plantações, né? Uma plantação de trigo aí, e que Deus, no final da história da humanidade, ele vai recolher os seus frutos, né? Aqueles frutos bons, os trigos, ele vai colher para os seus celeiros, né? Já o joio, aquela erva daninha que cresce junto no meio, vai ser colhida e vai ser destruída e queimada no fogo. Muito bem, então vamos chamar que esse período de colheita aí do final é a ceifa. Para que cresça a planta, que ela possa crescer, Deus compara a chuva com esse derramamento do Espírito Santo. Então, da mesma forma que aquela primeira chuva que cai no começo, quando a semente está plantada, para fazer com que a semente possa germinar, ela é chamada de chuva temporã, que é essa chuva lá do começo, as primeiras chuvas. No final da colheita, quando os frutos já cresceram, né? A plantação já cresceu, mas ela precisa ser fortificada para estar pronta para ser colhida. Essa chuva no final, ela é chamada de chuva serôdia. Então, Deus, ele faz uma comparação entre a chuva no começo para fazer germinar e crescer e a chuva no final para poder estar pronto para preparar a lavoura para a colheita, certo? Então, sabendo dessa comparação, por que Deus chama de chuva temporã, aquela que faz germinar, e chuva serôdia da colheita? Vamos reler o que o irmão Demétrios leu aqui. Pai seja irmão Davi, pai seja irmão pastor Gerson Borges, pai seja irmã Elaine Arruda, que está jantando e escutando, comendo a palavra, o pão espiritual e o pão material. Então diz assim, ó, ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, então, ou seja, chegando perto da colheita final de Deus, né? Uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Lembra que a chuva do final da colheita ela caía exatamente para preparar a lavoura para poder ser colhida? Da mesma forma, esse derramamento do Espírito Santo, ele é para preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. E é por este poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da Seara no tempo da chuva serôdia. Então, nós precisamos constantemente pedir por essa chuva a Deus. E no tempo determinado para ela, né? No primeiro mês do calendário da criação, é o que condiz com, né, o sétimo mês, a festa das cabanas, é onde nós estamos ali reunidos, servindo a Deus, celebrando a Ele e pedindo o derramamento da sua chuva, no tempo determinado, no tempo certo da chuva serôdia. Em resposta, o Senhor faz os relâmpagos, Ele vai dar o chuveiro de água. Então, Deus vai mandar essa abundância do derramamento do Espírito Santo.
conforme está em Zacarias 10:1. Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Então é interessante que a gente vai perceber que a profetisa ela compara que a chuva temporã, que é do começo da plantação, ela foi derramada lá no tempo do Pentecostes, no tempo dos apóstolos, né? Quando foi derramado o Espírito Santo. E a força com que a pregação do evangelho teve naquele momento para fazer crescer e se expandir a verdade pelo mundo foi muito grande. Da mesma forma, no final dos tempos, já agora a chuva da colheita, a chuva serôdia, ela vai cair sobre a igreja, que vai ter uma grande força no alto clamor e vai preparar ela para ser colhida por Deus, né? Muito bem. Irmãos, só lembrando, se vocês quiserem comentar, complementar, perguntar, a qualquer momento, fica à vontade, ativa o microfone, levanta a mão ou manda aí pelo chat, tá bom? Aí, nós temos uma pergunta da irmã Maria, Marla Alves, não é Maria, é irmã Marla, eu li errado. Irmão, e quanto ao que a irmã White escreve a respeito para sairmos das grandes cidades? Então, o que acontece? Nós estudamos ontem que há uma perseguição muito forte, muito grande, né, uma dificuldade muito grande para aqueles que se mantiverem fiéis a Deus. E o que acontece? As pessoas que estiverem nas grandes cidades, nos centros mais populosos, são as pessoas que mais irão sofrer. A profetisa diz que o povo de Deus, nesse momento, aqueles que forem para os lugares mais remotos, né, sair das grandes cidades, viver mais perto da natureza, produzindo seu próprio alimento, né, estando afastados dos grandes centros, reunidos em pequenos grupos, né, eles vão ter uma tranquilidade, uma facilidade melhor, ainda vão ser perseguidos, ainda vão poder sofrer algum tipo de injúria das pessoas, mas não vai ser o sofrimento tão grande quanto vai ser aqueles que estão nas cidades. E aqui está o pastor Alessio, o pastor Gerson, que pode até complementar para a gente sobre esse sofrimento. Vai ser a facilidade de você ser preso é muito grande, a facilidade de você ser levado aos tribunais, de você passar necessidade por não ter como comprar e vender, porque a gente aprendeu ontem, né, que vai ser tirado o direito de comprar e vender das pessoas que não tiverem o sinal da besta. Então a dificuldade para quem estiver na cidade vai ser muito maior. Por isso que ela faz esse convite a respeito de nós sairmos das grandes cidades. Entendeu? Muito bem. Alguém sabe em que período a chuva serôdia cairá? A pergunta é sim, alguém sabe? A resposta é alguém sabe, com certeza. É isso mesmo que você queria perguntar, irmã Elaine? Lê para a gente, irmã Elaine, a próxima passagem. Irmã Elaine, tá ouvindo? Paz a todos. Qual que é, Júnior, que eu já comecei agora? E, ó, antes de os juízos finais de Deus. Ah, tá. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento que da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Grande conflito, página 464. Muito bem, então nós vemos aí que aquela comparação que foi feita, da mesma forma com que o Espírito Santo foi derramado para os apóstolos, né, no período do Pentecoste, deu muita força à pregação do evangelho naquele momento, também vai ter a mesma força, né, o mesmo Espírito e o poder de Deus vão ser derramados sobre os seus filhos nesse momento, né? Que mais? Quem tá por aí? Deixa eu ver. Pastor Gerson, lê pra gente esse próximo, Pastor Gerson. Ô, Júnior,
Eu tô com dificuldade aqui da letrinha. A letrinha tá meia. Qual que é a parte que eu falei? Tá pequenininho. Ali, ó, o derramamento do Espírito, lá no comecinho. Ah, peraí, deixa eu ampliar ela aqui. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e gloriosos foram os resultados. A chuva serôdia, porém, será mais abundante. E aqui tem o nome em inglês. Os sinais dos tempos. Continua lendo? Não, pode ir só até aí. Se o senhor quiser comentar, pode comentar o que o senhor entendeu. Senão, a gente continua. Pode continuar, irmão Júnior. Estou gostando. Tá bom. Qualquer momento, fica à vontade de ajudar a gente, viu? Muito bem. Então, uma coisa que a gente percebe aqui, que o derramamento no Espírito Santo, então, no Espírito Santo, nos dias dos apóstolos, realmente é identificado pela profetisa como sendo a chuva temporã. E gloriosos, né, foram os resultados. Quantas e quantas coisas aconteceram, né, durante esse período, né? Olha as obras que eles fizeram, olha a força que tiveram na pregação da verdade no mundo. Agora, imagina só como será a chuva serôdia nos últimos dias, que aqui diz que vai ser ainda mais abundante. O poder de Deus derramado nos últimos dias vai ser ainda mais abundante do que foi no tempo dos apóstolos. A profetisa diz que, de fato, até aquela questão de curas e milagres, o povo de Deus vai estar capacitado a fazer também. Olha que interessante. Só que a gente precisa prestar bastante atenção em relação a isso, porque da mesma forma com que Deus fez alguns sinais através de Moisés lá no Egito, e aqueles magos, né, incitados por Satanás, também faziam as suas artimanhas, os seus truques, copiavam aquelas coisas, Satanás e seus anjos também vão estar promovendo a cura nos últimos dias, né? Mas através do poder dos anjos caídos, né? Que colocam as enfermidades e as retiram para dizer que eles estão curando, né? Então, a gente não pode cair no engano de achar que todos que estiverem fazendo cura nos últimos dias, ali estavam realizando pelo poder de Deus, né? A gente precisa entender que, como a gente estudou lá atrás no comecinho, que o Espírito Santo, que também é chamado de Espírito da Verdade, e que nós estudamos que a verdade, segundo o salmista, como Davi explica, é a lei de Deus, é a sua justiça, a obediência aos seus mandamentos, não se pode querer atribuir o Espírito Santo sobre si àqueles que rejeitam a verdade de Deus. Então, quando você vê uma pessoa que se diz ungida pelo Espírito Santo, promovendo curas e milagres, mas rejeitam a palavra de Deus, saiba que não é o Espírito de Deus que está agindo nela.